Ela chegou em casa numa noite fria e viu um homem no chão perto da sua residência. Ele parecia muito mal. Ela então levou o desconhecido para dormir na casa dela. Na madrugada ela sentiu uma mão no seu corpo e levou um susto quando viu quem a tocava. Liz Davis, de 35 anos, era casada e tinha um bom emprego numa multinacional. Ela não era a queridinha do pedaço, pois não se envolvia muito com as pessoas e dificilmente ela ajudava os colegas de trabalho. Ela sempre dava uma desculpa ao ponto das pessoas não acreditarem mais nela e não a procurar mais. Ela e o marido trabalhavam muito e dificilmente tinham tempo para eles, só conseguiam se ver direito aos fins de semana. Isso é bem comum para quem mora numa cidade tão grande como Nova York. Apesar de morar numa metrópole, eles residiam num bairro bem afastado e por isso alugavam uma casa, mas a região era um pouco perigosa. O casamento não estava tão ruim assim, mas haviam brigas de casal. Às vezes seu marido Jones chegava muito tarde e ele sempre botava a culpa no trânsito. Liz não se incomodava muito e preparava a comida dele sempre que chegava em casa. Nos tempos livres eles assistiam alguma coisa e pediam comida. Nem sempre sobrava dinheiro para comer fora, pois estavam juntando para comprar um apartamento mais perto do trabalho. Havia momentos que Liz queria uma atenção especial do marido, mas quando ele chegava corria para a geladeira, tomava um banho e ia dormir e Liz não cobrava nada, pois sabia que a vida não era fácil para os dois. Mas mal sabia ela que dias terríveis estavam chegando. Um dia Jones não voltou para casa, ela ficou sem entender e ligou várias vezes para ele sem sucesso. Ao amanhecer ele chegou dizendo que após o trabalho foi beber com amigos e não conseguiu voltar para casa, e nem usar o telefone de tão bêbado que estava e dormiu na casa do Marco, seu amigo. Liz acreditou na história do marido, só perguntou a ele se estava tudo bem. Ele disse que sim e que não era para ela se preocupar. Os dias seguintes não foram muito diferentes, pois ele vivia chegando muito tarde e cansado. Ela começou a exigir uma resposta, mas ele fugia. Em uma segunda-feira de novembro de 2021, Jones chegou em casa bem mais cedo do que o normal e Liz achou muito estranho entrar em casa e encontrar o marido. Ela logo perguntou: "Você foi demitido?" Ele disse que não, mas que tinha algo muito importante para dizer. Ele falou que estava saindo com uma garota do trabalho e que queria viver com ela, por isso estava pedindo divórcio amigavelmente. Liz ficou em choque com o que ouviu e perguntou: "Mas e nosso futuro? Nossa casa?" Ele respondeu: "Me desculpa por isso, vou dar a sua parte da poupança, não quero sumir e te roubar. Por favor, assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal." Após ele falar tudo, entrou no quarto e pegou sua mala que já estava pronta e saiu da casa deixando Liz sozinha e em estado de choque. Ela no desespero ligou para sua mãe e começou a conversar sobre o ocorrido. Nesta noite ela quase não conseguiu dormir, mal sabia ela que no dia seguinte, as coisas ficariam piores. Como ela teve uma noite terrível e marcante, acordou tarde e chegou muito atrasada no trabalho, ela no caminho havia falado com uma amiga para avisar do atraso, mas parece que a amiga esqueceu de avisar. Horas depois ela foi chamada no departamento de RH para conversar e ela logo percebeu que seu atraso já tinha dado problemas a ela. Na conversa com o gerente ele disse que a empresa estava passando por um momento de ajustes e precisaria demitir alguns funcionários, e ela havia entrado na lista, pois sua função havia sido automatizada, e já não precisava mais de um humano para operacionar. Liz não acreditou no que estava vivendo. Noite anterior perdeu o marido, dia seguinte o emprego, o que o amanhã reservava para ela, Liz pensou. Devido a tudo que tinha que fazer no seu último dia de trabalho, ela teve que sair muito tarde e já era noite. Ela não gostava de sair tarde pois havia um percurso que precisava caminhar até chegar em casa. Quando estava a alguns metros de sua residência viu que tinha um homem já de idade próximo da casa. Ele estava muito sujo e parecia abatido e machucado. Ela tentou evitar a aproximação, mas ele a viu e disse: "Moça, por favor me ajude." Ela parou e respondeu: "Não tenho dinheiro, acabei de ser demitida." O homem deu uma risada e disse que não queria dinheiro, só um lugar para passar a noite. Liz ficou horrorizada com o que o homem pediu e entrou correndo em sua casa, pois o pavor tomou conta de sua mente. Após um banho e uma xícara de chá quente, ela foi ver pela janela se ele ainda estava lá, e sim, o idoso estava no mesmo lugar. Ela então ficou refletindo sobre sua vida e percebeu que nunca ajudava as pessoas e deve ser por isso que tudo estava dando ruim para ela, pois estava colhendo o que plantou por anos.
Foi aí que ela teve um momento de loucura e pensou: vou me arriscar, vai que Deus vai olhar para mim depois disso. Ela então abriu a porta e olhou para o homem e disse: pode entrar, o chá ainda está quente. O homem não entendeu nada, mas aceitou, pois a noite estava ficando mais fria. Dentro da casa ela ficou tão assustada com o estranho com ela que mentiu dizendo que seu marido estava dormindo no quarto. Ela então perguntou o motivo que ele estava ali. O idoso falou que uns marginais o abordaram e roubaram tudo. Ele então não lembra de nada, pois levou uma pancada na cabeça e estava tudo muito estranho. Mas ele sabia que após um longo descanso, sua memória iria retornar, pois isso já tinha acontecido antes. Ela então o alimentou e deu roupas limpas para ele vestir depois do banho. Ele a todo momento falava o quanto estava grato pela bondade dela. Eles conversaram muito e ela contou que tinha sido demitida e não sabia o que faria da vida. Liz disse que ele poderia dormir no sofá, pois era grande o suficiente para um adulto dormir, e a sala era bem quente. Ele aceitou com muita gratidão e falou para ela não se preocupar. Ela, por mais que estava tranquila, sabia que seria uma noite tensa, pois tinha um estranho na sua casa sem a memória. Como era esperado, ela demorou muito a dormir e lá pelas 3 da madrugada, aconteceu o que ela tanto temia. Ela estava sentindo uma mão tocando seu corpo. Nesse momento ela não sabia se gritava ou chutava quem a tocava. Quando ela realmente acordou, ela sentiu que a mão ainda a tocava e ouviu seu nome bem baixinho. Ela, quando abriu os olhos, viu o velho na frente dela no seu quarto. Ela ficou em choque e não disse nada. Ele então falou: fique quieta, não acenda a luz, tem ladrão entrando na sua casa. Eu estou tentando te acordar há 5 minutos para te avisar, mas você não acordava. Lindsay então mandou uma mensagem para o posto policial da vizinhança e em poucos minutos, quando os policiais se aproximavam, os bandidos então saíram correndo e levaram alguns objetos pessoais. Minutos depois ela acendeu as luzes e viu que os marginais estavam tentando entrar pela garagem e levaram algumas coisas velhas. Ela então pediu desculpas ao velho e ele disse para ela que estava lembrando aos poucos de quem ele era, mas queria voltar a dormir. Quando ela acordou e chegou na sala, ela levou um susto, pois o homem já não estava mais lá. Ele deixou as roupas que ela emprestou e também um recado de obrigado num caderninho, e havia um endereço com horário marcado. Ela achou estranho e foi tomar café. Na parte da tarde ela foi no endereço do papel e viu que era um prédio enorme. Ela entrou e disse a uma recepcionista que tinha uma reunião com alguém nesse horário. A atendente falou que Lindsay já era esperada. A mulher levou Lindsay até uma sala e quando ela entrou, viu o senhor que ela hospedou sentado numa cadeira central. Ela, sem entender nada, disse que estava muito feliz em encontrar ele novamente e não entendia nada, pois na noite anterior ele parecia um mendigo e agora estava numa mesa de diretor. Ele deu uma risada e disse: agora eu lembro de tudo. Meu nome é Henry Borton, sou proprietário desta empresa. Ontem precisei ir até seu bairro quando fui surpreendido por alguns ladrões que me bateram e levaram meu carro com tudo dentro. Com a pancada eu não lembrava quem eu era até acordar. E me perdoe por sair sem avisar, pois já havia te incomodado bastante. Eu te chamei aqui para te agradecer e te oferecer um cargo de alta confiança na minha empresa, pois você confiou em mim ao deixar um desconhecido dormir na sua casa e me alimentar. Acredito que é de pessoas assim que precisamos. Agora você aceita? Ela deu um sorriso e disse que adoraria. Liz não estava acreditando no que estava acontecendo com ela. Foi aí que lembrou que ao ajudar uma pessoa, ela logo foi retribuída. Ela se envergonhou de ter passado tanto tempo sendo uma pessoa egoísta e que nunca mais iria se comportar desta forma. Liz, com tudo o que estava acontecendo, voltou a sonhar. 6 meses depois ela estava no departamento de RH quando entrou um homem para uma vaga. Quando ela olhou quem era, quase desmaiou. Era Johnny, seu ex-marido. Ele olhou para ela em estado de choque. Ela por um segundo pensou: agora vou resgatar meu casamento, é minha chance. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.